Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim. Obrigada. Bom dia. Deixa eu acender a luz aqui. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Você também? Bem, graças a Nós vamos corrigir a página 164. Eu quero que vocês vão fazendo junto comigo. Na hora que terminar a aula, eu quero que vocês mandem foto no WhatsApp para mim. Certo? Aí, se precisar parar a tela, vocês avisam. Bom dia. Então, vamos lá. O primeiro, página 164. O tempo de meia-vida do urânio 238 é cerca de 4,5 bilhões de anos, que é a idade estimada da Terra. De onde vem, então, de onde deve, então, ter vindo o urânio 238 que existe na Terra hoje? Das estrelas do universo, ó. O urânio presente na Terra pode ter origem em outras partes do universo, em estrelas que já explodiram há muito tempo. Lembrando que o termo meia-vida é o tempo necessário para um elemento deixar de ser, a metade do elemento deixar de ser radioativo. Então, se eu tivesse 1 quilo de urânio, ia ter 4,5 bilhões para eu ter meio quilo, por isso meia-vida. Como eu disse, eu quero que vocês vão preenchendo a apostila e o caderno. É mais fácil no caderno, que tem resposta maior, ó. Depois eu quero que vocês mandem foto para mim no final da aula. Segundo, o que produz uma taxa de contagem radioativa mais alta? 1 grama de material radioativo com meia-vida curta ou com uma meia-vida grande? Esse aqui é interessante. Eu vou ver o que vocês estão perguntando. A amostra com meia curta terá maior radioatividade, pois decai mais rapidamente. Isso aqui parece meio contraditório, né? Vou até repetir. A amostra com meia-vida terá maior radioatividade, pois decai mais rapidamente. Pode, Amanda. Terceiro. Quantos alimentos são irradiados? Não. Quando os alimentos são irradiados por raio gama proveniente de uma fonte de cobalto 60, eles se tornam radioativos? Não, de jeito nenhum, senão eu não poderia me alimentar deles. Em quais evidências você se baseou para ter essa resposta? Primeiro é essa que eu falei. Eu não estou me vendo, não sei se vocês me veem. O que a gente está falando é de esterilizar alimento. Como é que eu vou deixar ele radioativo e vou falar que ele está próprio para consumo? Não, não fica radioativo. A irradiação consiste em expor os alimentos à radiação gama emitida pelo cobalto 60. Nesse processo, a radiação passa pelo alimento e contribui para matar micro-organismos ali presentes. Eu falei que a parte ruim é que ele não germina, né? Se fosse para eu plantar, não serviria. Se eu estiver falando de um feijão, de um milho, por exemplo. No entanto, a radiação não induz o objeto a se tornar-se também radioativo. A maior evidência disso é que os alimentos irradiados... Gente, eu estou lendo tudo mal hoje. Que alimentos irradiados são consumidos pela população e não causam mal. Então, não, de forma alguma, alimento que sofreu irradiação para esterilizar vai ficar impróprio para consumo. Se fosse assim, não poderia consumir, não ia usar o processo. Então, vamos para o 4. Esse aqui também eu tive que pesquisar, eu até coloquei minha pesquisa aqui, ó. Os pergaminhos do Mar Morto foram datados por meio de utilização da técnica do carbono 14. Essa técnica teria funcionado se estivesse gravado em pedra? Não.
Não funcionaria, porque não houve um momento em que as trocas de carbono 14 com o ambiente cessaram com a morte do organismo. Por isso, a comparação entre o nível de carbono ficaria impossível. Isso é o que está na apostila, mas isso aqui tem a ver com a nossa cadeia energética. O vegetal absorve o carbono 14 do solo, eu vou e como o vegetal absorve dele, ou como a vaca que comeu o vegetal, e assim por diante. Aí, por esse carbono do organismo é que ele sabe. Eu coloquei tudo que eu achei, eu coloquei aqui. Isso aqui não é para copiar, tá? É para olhar. No caso do número 4, ele acaba aqui, ó, ficaria impossível. Mas, ó, só para saber. A datação por carbono 14 é uma maneira de determinar a idade de certos artefatos arqueológicos de origem biológica, por isso que na pedra não serviria. O papel é de origem biológica? Veio da árvore, com até 50 mil anos. Ela é usada para datar objetos como ossos, tecidos, madeira, fibra de plantas, usados em atividades humanas no passado relativamente recente. Carbono 14 nos seres vivos. Os átomos de carbono 14 foram criados por raios cósmicos. Lembra que falou lá, se a Terra tem a mesma idade, de onde veio? Veio do universo, combinando-se com oxigênio para formar o dióxido de carbono, que as plantas absorvem naturalmente e incorporam em suas fibras por meio da fotossíntese. Como os animais e os humanos comem as plantas, acabam ingerindo carbono 14 também. A relação do carbono normal, que é o 12, pela de carbono 14 no ar, e em todos os seres vivos, mantém-se constante durante quase todo o tempo. Talvez em cada trilhão de átomos de carbono seja um átomo de carbono 14. Os átomos de carbono 14 estão sempre decaindo, porque eles são radioativos, mas são substituídos por novos átomos de carbono 14. Por que são substituídos por novos? Porque a gente continua comendo sempre em uma taxa constante. Nesse momento, seu corpo tem uma certa porcentagem de átomos de carbono 14. E a gente fala, eu achei que estava escrito percentagem, mas é porcentagem de carbono 14. E ele, todas as plantas e animais vivos têm a mesma porcentagem que você. Como é que faz, então, para datar um fóssil? Deixa eu voltar lá. Foi demais. Assim que o organismo morre, ele para de absorver novos átomos de carbono. A relação do carbono 12 e do carbono 14 no momento da morte é a mesma que nos organismos vivos, mas o carbono 14 continua a decair e não é mais reposto. É assim que eles sabem a data que a múmia está lá, por exemplo. Numa amostra de meia-vida de carbono 14 é de 5.700 anos. Então, vamos lembrar o que é meia-vida. Se tinha 2 quilos de carbono 14, passou 5.700 anos, vai ter 1 quilo. Por isso, meia-vida, cai a metade. De 5.700 anos em 5.700 anos, cai a metade da amostra. Enquanto a quantidade de carbono 12, por outro lado, permanece constante, porque o cara morreu e não está mais comendo. Ao olhar a relação entre carbono 12 e carbono 14 na amostra e compará-la em relação a um ser vivo, é possível determinar a idade de algo que viveu no tempos passados de forma bastante precisa. Aí eu coloquei um esqueminha aqui que parece que eu não vou conseguir colocar na tela inteira, deixa eu tentar. Acho que aqui deu. Fala radiação cósmica. Os raios cósmicos entram na atmosfera terrestre, colidem com um átomo criando nêutron energético. Quando o nêutron colide com um átomo de nitrogênio 14, 7 prótons e 7 nêutrons, o átomo transforma em átomo carbono 14. A captura do nêutron, aí vai para os vegetais, na forma de fotossíntese, a planta absorve dióxido de carbono e incorpora o carbono 14 através da fotossíntese. Os animais, as pessoas ingerem o carbono 14 nas plantas. Depois de morrer e serem enterrados, os ossos e a madeira perdem carbono 14 e se transformam em nitrogênio 14 através do decaimento beta. Eu coloquei até a fórmula usada para saber, mas é claro que a gente não vai usar. Eu coloquei só a nível de curiosidade. E é assim que faz.
Por isso, se você tivesse um fósforo com 10% de carbono 14, a comparação com a amostra viva, o fósforo teria, cadê? 18.940 anos de idade. Com o tempo de meia-vida do carbono 14 a 5.700, ela só é confiável para objetos de até 60 mil anos. No entanto, o princípio usado para a datação do carbono 14 aplica-se a outros isótopos, como o potássio 40, outro elemento radioativo encontrado naturalmente em seu corpo, e tem meia-vida de 1,3 bilhões, aí eu coloquei bilhão, mas é bilhões de anos. Além dele, outros radioisótopos úteis para a datação radioativa incluem urânio 235, que tem a meia-vida de 704 milhões de anos, urânio 238, 4,5 bilhões de anos, e assim por diante. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. O uso de radioisótopos diferentes permitem a datação de amostras biológicas e geológicas sejam feitas com alto grau de precisão. No entanto, a datação do radioisótopo pode não funcionar tão bem no futuro. Qualquer coisa que tenha morrido após 40 anos... olha que interessante isso aqui, por isso que eu coloquei. Quando as bombas nucleares e os reatores nucleares e os testes nucleares em céu aberto começaram a causar mudanças, será mais difícil datar com precisão, porque aí houve interferência do ambiente, né? No caso dos acidentes desses do Japão, igual teve, aí interferem na contagem no futuro. Deixa eu voltar lá para vocês verem a resposta, que isso aqui eu coloquei só a nível de pesquisa. A resposta é curta. Então, não tem como eu fazer numa pedra, não é um ser vivo. Era aqui, ó. Não funcionaria, porque não houve um momento em que as trocas de carbono 14 com o ambiente cessaram com a morte do organismo. Por isso, a comparação entre os níveis de carbono 14 ficaria impossível. Eu posso ir para o número 5 ou vocês querem que eu volte aqui do 1 ao 4 para vocês copiarem? Volta na 3, rapidão, por favor. Já voltou. Aí, deixei. Na hora que tiver ok, vocês me falam. Posso seguir, gente, para o número 5? Então, vamos. Então, deixa eu ver qual que é a pergunta da 5. Acho que eu fui demais. É aqui. Vocês vão ter que pegar a apostila aí, então a equação no número 5. Considera esta reação de decaimento do núcleo de um isótopo de chumbo, em que V é uma subpartícula resultante desse decaimento. A meia-vida do chumbo 210 é de 22 anos. Calcule o tempo para que 16 vezes 10 a menos 3 kg desse material em uma amostra se reduza a 0,5 vezes 10 a menos 3 kg. Eu coloquei a resposta aqui, mas vocês não vão entender. Por isso que eu colei o print lá do Bernoulli Play. A massa final é de 32, 2 elevado a 5, vezes menor que a massa inicial. Para que haja essa transformação, passaram-se 5 meia-vidas, portanto, o tempo total decorrido é de 110 anos. Só que eu fiz isso aqui, ó. É assim, a gente pega o que ele falou aí, 16 vezes 10 a menos 3, para meio vezes 10 a menos 3. Corta 10 a menos 3 com 10 a menos 3. 16 dividido por meio, 32. Aí ele transformou 32 em potência de 10. 2 vezes 10 é 5. Então, 5 vezes o período de meia-vida, que ele falou aqui, ó, que é de 22 anos. 5 vezes 22, 110 anos. Eu acho que daquele jeito ali vocês não vão entender, não. Eu acho melhor fazer desse jeito aqui.
Vou deixar aí na tela para vocês copiarem. Esse de baixo é 0,5, tá? Vou seguir, tá? Deixa eu ver o que estão perguntando. Maria, eu falei no início da aula, vou falar de novo para quem entrou depois aí. Eu quero que vocês me mandam foto no Zap. Assim que acabar. Posso seguir? Vamos para o 6. Em um tratamento radioterápico, é inevitável que algumas células sadias sejam atingidas. No entanto, após avaliação médica, o tratamento pode ser recomendado. Apresente um motivo para que se justifique essa recomendação. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando. Posso, vou voltar. Gente, vou voltar no início aqui só para ela poder tirar print. O 4, para aqui, ó. Não é impossível. Eu coloquei uma pesquisa ali, mas é só para nível de estudo, não faz parte da resposta. Vou olhar, calma aí. Se eu descer, você vai perder a 4, mas eu desço. Porque a 4 acaba aqui. Cuidado para não tirar print disso aqui. A 4 é aqui, ó. Posso voltar lá na 5? Tá bom, então vamos para 5. Aí a 5, eu falei que você vai entender melhor aqui. Tira print disso aqui, a resposta da 5. Então, vou na 6 de novo. A 6 estava falando que quando a pessoa faz tratamento de câncer, que faz radiação para matar as células cancerógenas, mata sadias também. Aí ele estava perguntando por que mesmo assim isso é recomendável. As células sadias possuem capacidade de regeneração muito maior que as cancerosas. Engraçado, eu aprendi cancerígenas, mas eu fui pesquisar cancerosas. Isso significa dizer que após o tratamento, a chance de haver a distribuição de um número muito grande de células cancerosas é maior do que as sadias. Ou seja, vai matar a célula sadia? Vai, mas as células cancerosas, elas podem, no meu português, né, do cotidiano, lastrar no seu corpo. Então, vale a pena o risco que você vai correr para isso não acontecer. Posso ir para o número 7? Vou seguir, hein?
Os exames de imagem realizados com radiação ionizante devem ser cercados de muito cuidado, tanto pelo paciente quanto pelo profissional que conduz o exame. Quais são os riscos à saúde de uma pessoa que se expõe contínua e constante à radiação ionizante? A gente estava falando do profissional que tira raio-x. Ele tem que ter menos horas de trabalho por semana, ele tem que ter equipamentos de proteção e ele tem que ter distância de onde está sendo realizado o exame. A radiação ionizante pode penetrar nas células e desorganizar a sequência do genoma da pessoa. Isso ocorre em determinado grupo de células e pode ocasionar o aparecimento de tumores. Eu até comentei com vocês do médico responsável por renovar a carteira que tem ali na Capitão Rafael, que ele falta uns dedos. Ele trabalhou com radiologia a vida inteira. Não pode, de jeito nenhum, tem que ter proteção. Provavelmente ele fazia isso tudo sem, né? Ou trabalhava mais do que devia, ou não ficava na distância necessária. Não pode. Vamos para o 8. Durante o isolamento social ocorrido em função da pandemia do Covid-19, alguns gestores acompanhavam o nível de isolamento social a partir da localização do celular. Explique como é possível saber tal localização. É o sinal de celular. O sinal fica fraco ou forte, eles monitoram isso, e quando você troca de antena, quer dizer que você também está deslocando da sua casa ou do seu serviço, vamos dizer assim. Olha aqui. Cada aparelho percebe esse deslocamento pela intensidade do sinal que recebe, além do fato de que se mover para muito longe da antena e se aproximar de outra, o celular pode ser trocado de antena automaticamente. Dessa forma, é possível mapear o deslocamento de cada aparelho. Olha que interessante. Eles têm controle até se a gente faz isolamento social ou não. Posso ir para 9 ou tenho que esperar copiar? Espera só um pouquinho, Fernanda. Então, ninguém pode ir. Alguém falou alguma coisa aí além de pode ir? Vou seguir então, hein? Agora é a 8, né? Não, a 9. Imagine que um cientista tivesse descoberto que a radiação gama é muito eficiente para destruir o vírus da gripe. Seria recomendável criar um tratamento no qual fontes radioativas com grande emissão de raio gama fossem espalhadas pela cidade? Explique sua resposta. De jeito nenhum, né? Mas vamos ver o que alguém perguntou aqui. Ah, tá. Então, vamos aqui. Cadê? Onde eu estou? A exposição constante à radiação gama poderia matar pessoas expostas em grande intensidade ou desenvolver tumores após certo tempo. Esse efeito proíbe a utilização dessa radiação de forma como indicado, mesmo sabendo que o vírus da gripe seria destruído. Ia destruir o vírus da gripe, mas ia trazer muito mais mal para a gente do que benefício. Então, não. Então, nós vamos para o 10. Deixa eu subir a tela um pouquinho. Já vai para o teste depois. No 10. No dia 11 de março de 2020, isso aqui também eu achei interessante. O Colégio Americano de Radiologia publicou em um site a recomendação do uso de radiografia de tórax e tomografia computadorizada, no caso de suspeita de infecção do coronavírus. Olha só, no meu ambiente familiar, no início da pandemia,
Quase todo mundo que fica ao meu redor achou que estava com Covid. Imagina se fosse seguir isso aqui ao pé da letra. A sugestão era para eu procurar fazer um raio-x. A gente acabou de ver que a gente não pode ficar exposto a raio-x de forma assim, sem necessidade. Aqui, no caso, é sem necessidade. É igual eu falei, os sintomas eram até psicológicos. Uma cunhada minha falou, não estou nem sentindo o gosto das coisas. A gente fica meio neurótico, né? No caso da suspeita de infecção. Essa recomendação, no entanto, deixa claro que os exames citados não são conclusivos isoladamente, não é só a chapa do pulmão. Os resultados dos exames indicam algumas alterações pulmonares, que são mais comuns na infecção do Covid-19 do que em outras infecções. Em um quadro de pandemia, como ocorreu em 2020, como ocorre ainda, né? Indique 2 riscos à saúde dos profissionais de radiologia a essa recomendação se fosse atendida pelo governante. Aqui ele falou do profissional, ainda pensei na gente de ficar tirando chapa toda hora. A gente viu na matéria também que tomografia computadorizada nada mais é que várias chapas, é como se fizesse uma varredura do local tirando chapa. Aí do profissional, imagina, pandemia, imagina, vamos falar só a nível de Manhuaçu, imagina a nossa população toda indo procurar radiologia. Olha o tanto que esse profissional ia ficar mais exposto do que o normal, vamos dizer assim. Então é isso, ó. Se a recomendação fosse atendida, haveria um grande aumento de pessoas se submetendo aos exames. Para os profissionais de radiologia, isso significa maior contato com as pessoas. Eu esqueci desse detalhe. Maior contato com pessoas de possível Covid, que poderiam estar infectadas e maior exposição ao raio-x, à radiação X. Esse do 1 ao 10, vocês já deram conta de copiar agora? Espera aí, rapidão, tô terminando a 10. Ô, Gabriel, eu volto se precisar. Você quer que volte lá no início ou deixe nessa página aí mesmo? Porque os testes, a gente não vai ficar só colocando A, B, C, não. A gente vai justificar. Fernanda, Oi, você podia fala. baixar aí só para eu ver o gabarito dos testes, para eu completar e depois eu só escrever no meu caderno a justificativa. Vocês não têm no final da apostila de vocês, não? O quê? O gabarito? Não. Eu jurava que tinha. É porque eu já fui justificando, mas deixa eu ver se eu te falo aqui. Se você quiser passar para os testes, eu já terminei de copiar a 10. Calma aí que eu vou, deixa eu só falar o gabarito. Tem 1 ou 2 que vai dar divergência, porque o vestibular é de 2002 e vai falar de radioatividade. Como nós estamos em 2020, a resposta vai dar diferente, mas vamos lá. Estou pegando o gabarito da apostila. Para quem quer anotar e fazer igual a Amanda, nós vamos justificar um por um, tá? O primeiro é B de bola, o segundo também B de bola. O terceiro é de escola, o 4 B de bola, o 5 C de casa, o 6 B de bola, o 7 B de bola, o 8 B de bola, o 9 é de escola e o 10 A de amor. Ai, que lindo! Não precisa de eu voltar, os primeiros vocês deram conta de copiar? Estou falando dos exercícios propostos, do 1 ao 10, que vocês vão me mandar foto. Nós vamos acabar hoje, se Deus quiser. Vou voltar. Vou falar dos testes de novo também, mas deixa eu só voltar para quem ainda não copiou. Deixa eu só falar outra coisa, senão vocês vão entender errado. Vocês vão me mandar foto dessa atividade.
e dos testes que a gente vai corrigir ou agora ou na próxima aula. Nos testes, não é só A, B, C, D, nós vamos justificar. Eu estou fazendo isso porque a Amanda está achando que vai adiantar. Então, não corre para tirar a foto para mim, não. Vamos fazer a correção primeiro. Mas tem que ser hoje. Vou repetir, então. 1 e 2, B. B de bola. 3, E, de escola. 4, B de bola. 5, C de casa. 6, B de bola. 7, B de bola. 8, B de bola. 9, E de escola. E 10, A de amor. Deixa eu ver o que alguém perguntou. Se deu conta de copiar na apostila, ok. Como eu disse, só não manda agora. Vamos corrigir os testes primeiro. Eu quero que justifique os testes, igual eu fiz. Mas se deu conta de copiar na apostila, ok. Eu já voltei aí, ó. O número 4 acaba aqui, ó. Pode baixar. Vou baixar. Ó, então o número 4 acabou aqui no impossível. Aí eu vou adiantar aqui que eu fiz uma pesquisa gigante. Cadê o número 5? O número 5 é mais fácil colocar aqui do jeito do Bernoulli Play, porque do meu jeito eu acho que vocês não vão entender. Semana que vem a gente vai fazer revisão dos 2 capítulos, porque a bimestral vai ser dos 2 capítulos dessa apostila 4. Ou seja, a apostila 4 de física é matéria da bimestral. Subo mais ou deixo assim? Pode subir, gente? Olha aí. Quando eu abro o bate-papo aqui do pessoal, todo mundo tem acesso, vocês veem? Hein, gente? Quando eu abro a tela de bate-papo aqui, ó, desse jeito, vocês veem o que eu tô vendo? Não. Tá aí, ó. Eu achei tão interessante, eu comentei isso na aula passada, essa apostila vir atual com pandemia. Na hora que eu peguei, eu pensei assim, uai, esse povo tem bola de cristal? Como assim Covid na apostila?
Eles atualizaram muito rápido, né? Que bom. Eu pensei a mesma coisa, Fernanda, só depois que eu fui reparar que já era o quarto bimestre, que eles já tinham tempo para olhar isso. Eu também perdi essa noção de tempo. Eu não estou sabendo direito, não. Parece assim que está passando muito mais rápido do que o normal. Aí, na hora que eu vi essa apostila, eu pensei assim, ai, gente, esse povo está como diz o paranormal, prevendo as coisas. Foi bem interessante eles atualizarem. Só passei raiva no teste. Na hora que eu for corrigir, vocês vão ver. Da resposta totalmente diferente, porque o vestibular foi feito em 2002. O que você vai fazer hoje, Gabriel? Hein, Gabriel? Ah, teste. Você está com sintomas de Covid, Gabriel? Diz que perde o paladar. Você vai fazer só de curioso? Que agora eu fiquei curiosa. Por que você vai fazer teste de Covid? Ah, os meus testes. Vocês têm hoje o dia inteiro para fazer? Eu achei que encerrava. Eu estou desligada de tudo. Ah, até hoje. Entendi. Presta atenção, hein? Porque eu faço teste muito fácil. Entendi. Achei que você ia enfiar o cotonete no nariz, Gabriel. Eu não sei se todo teste de Covid é cotonete no nariz, não, mas minha cunhada diz que Acho que tem de sangue também, Fernanda. né? Que diz ela que é muito desconfortável enfiar aquele cotonete grande lá. Esse Gabriel, cheio das piadinhas. Eu jurava que você ia fazer teste de Covid, Gabriel. Vamos para o teste, então, ou tem gente copiando ainda? Posso subir essa tela? Por mim, pode. Então, vamos. O primeiro. Em 1987, um trágico acidente abalou o mundo. Uma cápsula contendo sal de cloreto de césio, que era utilizada em tratamento radioterápicos, foi roubada, violada e seu conteúdo foi espalhado por diversos pontos da cidade de Goiânia. O césio-137, elemento radioativo que formava o sal citado... calma aí. O césio-137, elemento radioativo que formava o sal citado, possui um tempo de meia-vida de cerca de 30 anos. Dessas informações, conclui-se que em 2017, a quantidade do césio-137 do acidente seria metade que havia em 1987. Por quê? 87, 97, 2007, 2017. Exatamente 30 anos. Se o tempo de meia-vida dele é 30 anos, então caiu a metade. Passaram-se 30 anos, exatamente o tempo de meia-vida. Então cai a metade. Eu estou lendo aqui, estou viajando. Eu sou de 77, eu tinha 10 anos. Eu não tinha conhecimento disso aqui na época, mas eu lembro disso passar na televisão. As criancinhas fizeram igual índio, espalharam por corpo afora, era meio azulado. Comeram, manipularam com a mão suja, eles achavam que estava brincando. Foi muito triste isso. Mas, como eu disse, eu era uma criança, então não tem, assim, a noção se fosse Fernanda, hoje. mas isso ficou famoso no mundo inteiro? Eu lembro que no Brasil passava na televisão direto,
Mas eu acredito que sim, que ficou famoso no mundo inteiro. Foi muito triste, deu muito câncer nas pessoas, matou muita gente. Aqui não fala quanta gente, não, né? Não, mas eu lembro disso ficar sendo noticiado toda hora. Posso ir para 2? Deixa eu só acrescentar que passaram-se 30 anos. Eu sei que é igual subir para cima, mas eu vou deixar bem detalhado para quem